há uma maneira da gente descobrir quem foi o mandante do caso Adélio Bispo com o presidente Bolsonaro. E grandes influenciadores de muito respeito aqui nas redes sociais vêm sugerindo isto. Vai desmascarar totalmente. Como assim? Vocês vão me perguntar. Como assim, Fabiano? Gente, se essa forma de se chegar à pessoa, né, que contratou Adélio Bispo para fazer aquela atrocidade, em um momento que a esquerda estava perdendo totalmente, né, o seu domínio lá em 2018, vai ficar muito difícil a justiça querer coibir essa nova investigação. Se pedir com jeito, com carinho, se pedir da maneira correta, pode ser que isso aconteça. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho, deixa o comentário de vocês, é muito importante. Tá repercutindo aqui nas redes, né? O próprio presidente Bolsonaro colocou esses dias. Nada do que está acontecendo e das falhas nas investigações de determinada banda da PF relacionada ao assunto é por acaso. A gente viu tudo o que aconteceu. Delegado sendo nomeado, que investigou o processo, para trabalhar lá em Londres, adido, né, lá em Londres. E muito mistério se resume a esse caso. Por quê? Não tentem falar pra gente que Adélio é um lobo solitário. Isso aí é para inglês ver. Quem soma 2 mais 2 é igual a 4? É óbvio que não. Infelizmente, pro azar deles, o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito iluminada pelo Papai do Céu, né? Deus não quis que o presidente fosse embora. Olha todos esses momentos difíceis que ele está passando no hospital. Não deu certo, por exemplo, com outras personalidades, né, que misteriosamente acabaram falecendo, delegados também acabaram morrendo, que estavam investigando, tudo misterioso. No caso Adélio também, a dona da pousada acabou morrendo. Ninguém é trouxa, principalmente quando esse sujeito, ele mesmo fala isso. A adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder, porque nós vamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro. Como foi a decisão do como foi a facada ao Bolsonaro, ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro, ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis. Entendeu, meus amigos? Entendeu o esquema? Tá muito bem. A mostra de um erro nosso, como foi a facada no Bolsonaro, ou um erro nosso, como foi a facada no Bolsonaro. Só que aí eu acompanho esse grande influencer nas redes sociais, que é o nosso amigo Gerson Gomes, né? Inclusive, esse sim, um militar honrado das Forças Armadas. Ele coloca aqui, ó, um apelo aos bons policiais. Investiguem. Reitera a sugestão ao governador Romeu Zema, porque o atentado aconteceu em Minas Gerais. Diante da flagrante desonestidade intelectual dos encarregados pelo inquérito na Polícia Federal, reabra o caso e com a Polícia de Minas esclareça esse crime absurdo. Se a gente pedir com jeitinho ao governador Romeu Zema, isso pode ser concretizado sim. Ele pode mandar reabrir esse caso. Deixa a Polícia Mineira investigar. Não pode a Polícia Federal. A Polícia Federal jamais vai fazer. A gente sabe muito bem. Bota a Polícia de Minas Gerais. Nós temos a prerrogativa que o governador Romeu Zema gosta do presidente Bolsonaro. Ele iria
ficar feliz com a solução desse caso. A Polícia Mineira não perde em nada para a Polícia Federal. Nada. Nenhuma polícia é melhor do que a outra. Se a Polícia Federal, vamos por aí, de anos atrás, não de agora, mas de anos atrás, a gente sabe muito bem, nós tínhamos a maior admiração, mas a Polícia Mineira, ela é chefiada pelo governador Romeu Zema. Vamos ouvir aqui o Gersão. Veja só, se não fossem as redes sociais, esse assunto tinha ficado já para trás, porque já são 6, quase 7 anos do atentado e a Polícia Federal até agora continua com aquela tese que chega a ser risível, para não dizer deplorável do ponto de vista da eficiência da principal polícia que nós temos no Brasil no âmbito federal. E veja que, mesmo sendo aquela polícia judiciária com capacidade de fazer investigações, olha só, lembrando para a nossa audiência, como você bem falou, ele foi localizado ali com celulares, inclusive com chips já para trocar para esses celulares, tinha cartões de créditos já com depósitos de pré-pagamento, ou seja, alguém desempregado que obviamente não teria capacidade nem de estar naquela pensão, mas alguns detalhes eu trago aqui das redes sociais, veja só que interessante, Paulo, já que eles trouxeram a nossa oportunidade, ou nos deram essa oportunidade de revisar, trazer a memória, olha só, ele ficou hospedado lá em Juiz de Fora. E o que aconteceu? 2 pessoas que estavam com ele, que tiveram contato ali naquela pensão, morreram, coincidentemente. A própria dona da pensão, né? Ela morreu, dona Aparecida, Maria da Costa, morreu poucos dias depois, mas um homem chamado Rogério Inácio Vilas, que chegou a dividir quarto com Adélio Bispo, apareceu morto no começo de outubro de 2018. Nós já... 2 pessoas morreram que estava nesse contexto todo. 2 pessoas faleceram. Temos outros casos de prefeitos de administrações petistas com situações muito semelhantes. Mas eu não querendo levar para esse lado, vamos continuar aqui. Olha alguma coisa que eu achei interessante nessa publicação. 4 advogados de alto escalão, como você falou, se correram ali para defender em pleno feriado de 7 de setembro. E 2 deles chegaram de aviões particulares, para defender alguém desconhecido. Que estranho, né? Nós temos agora, Pitoli, um hacker que está na Europa, foi entrevistado por diversas vezes pela Auriverde, pelo nosso parceiro lá, o Alexandre Pitoli. Esse hacker, ele apresentou provas, colocou à disposição da Polícia Federal, dizendo que ele foi contratado para estar hackeando a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, até o vice-presidente Mourão, e também Adélio Bispo, desde meses, vários meses antes do atentado. E aí se pergunta, se era um lobo solitário, por que alguém pagaria um hacker para rastrear ele e comprova que rastreou o Adélio Bispo meses antes do atentado? Mas vou além. Ele já apresentou e disse quem o contratou para estar rastreando Adélio Bispo. E ele atribui esse pagamento, ou esse contrato, vamos dizer, essa contratação, simplesmente ao Gilberto Kassab. Então você veja que tanta coisa poderia estar sendo investigada, mas eu vou mais. Olha só o que ele diz aqui, que coisa interessante. Mesmo com todas essas coincidências, é impressionante que o delegado da Polícia Federal, que foi responsável pela investigação, ele foi promovido, esse que concluiu que era um lobo solitário, apesar de ter um falso álibi sendo criado no mesmo dia 6, com o registro da entrada de Adélio Bispo no Congresso Nacional no dia 6. Caso ele não fosse capturado ali no meio da multidão, no meio da confusão, haveria a possibilidade de ele apresentar um álibi dizendo que ele estava em Brasília. Isso foi forjado. E como é que tudo isso está acontecendo? E agora a gente vê as consequências disso nessas imagens. E ninguém foi investigar. E esse delegado, olha que interessante, no governo Lula ele foi promovido a chefe da diretoria de inteligência da Polícia Federal. É isso mesmo. Ele foi colocado na inteligência que está investigando, inclusive, subsidiando várias dessas acusações contra o presidente Bolsonaro. É Brasil, meus amigos. É Brasil, né? Brasil sendo Brasil. Veja bem, né, essas situações todas. Se não tivesse conseguido pegar Adélio Bispo, nós iríamos estar falando aqui, mas era ele. Não, mas aí as agências de checagem estão falando. É fake news. Ele estava em Brasília. Tem provas de entrada dele em Brasília. É falso afirmar. Esses bolsonaristas mentem. Ninguém conseguiu achar quem foi o responsável pela facada em Bolsonaro. Aí alimentar
né, toda a mentira deles. Uma facada que não tem sangue, que nem o Inácio falou, zombou, debochou. Essa é a esquerda. Agora, como o Gerson sugeriu aqui na publicação, o governador Romeu Zema, ele pode reabrir esse caso. Ele pode. E se alguém se virar contra, fala assim, ó, não se abre a investigação, não queremos, vai estar bem amostradinho. Quem não quer que essa investigação acelere ou, né, venha à tona, principalmente nessa hora. O Zema pode fazer isso. Ele pode até escolher os policiais que vão fazer essa investigação. Ele pode fazer tudo isso. Então a gente faz um apelo aqui ao senhor governador. Sabemos da sua responsabilidade, da sua honestidade, da sua idoneidade. O senhor faz parte de um grupo de governadores que realmente fazem o bem pelo Brasil. O senhor, o Tarcísio, o Jorginho, o Ratinho. Está nas suas mãos. O Brasil, se tiver esse caso desvendado, vai ter muita mudança aqui, governador. Então a gente faz um apelo ao senhor governador Romeu Zema. Por toda a admiração que a gente tem. Tenho sim admiração pelo governador Romeu Zema. Vocês sabem aqui. Governador que, sim, gosto muito do Tarcísio, mas o governador que eu mais admiro aqui no Brasil inteiro, eu sou sincero, é o Jorginho Melo. Para mim é o governador pica. Agora o Tarcísio, o próprio Zema, né, o Ratinho, a gente tem uma admiração muito grande. É que eu gosto do jeito do Jorginho e tal, gosto de todos eles assim, mas eu vejo Santa Catarina ali, por exemplo, a questão de PVA, a questão de pedágio, eu acho que eles estão bem na frente. E é um estado que eu sou apaixonado. Não sou de lá, minha família é toda da Bahia, mas infelizmente a gente ama a Bahia, mas abomina a maioria dos políticos, né, do PT que estão lá. Mas agora nós temos aí a chance de fazer acontecer. O governador Romeu Zema coloca policiais à altura para fazer toda essa investigação e a gente vai saber quem foram os mandantes do caso Adélio Bispo. A última repercussão que a gente viu tudo aí, né? Inclusive depois eles falaram que era fake news, voltaram atrás, tal, que foi uma emissora de televisão, os próprios advogados de Adélio afirmaram que foi uma emissora de TV, né, que acabou, né, contratando para fazer, né, o próprio advogado dele. A pessoa que me pagou. Mas todos os advogados aqui já falaram. Quer saber a quem interessa manter em segredo, a quem interessa... Eu, Zanon, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Ele falou. Todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Depois ele viu que o bicho pegou, ele voltou atrás. Algumas emissoras de televisão. Tá bem fácil, governador. Bota a polícia para investigar isso aí. A gente vai ter esclarecido esse caso, que a sociedade brasileira inteira gostaria de saber quem foi o mandante. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!